A crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil. Livro primeiro das notícias antecedentes, curiosas e necessárias das coisas do Brasil. Contém este livro o descobrimento admirável do Novo Mundo, assim por parte da Nova Espanha, como por parte do Brasil, o modo com que se repartiu entre os dois reis de Portugal e Castela, a descrição e demarcação geográfica de suas terras, costas, rios, portos, cabos, enseadas e serranias fronteiras ao mar, e a resolução de algumas dúvidas curiosas, a saber, quem foram os primeiros progenitores dos índios? Em que tempo entraram neste novo mundo? De que parte vieram? De que nação eram? Por onde? E de que maneira entraram? Como não conservaram suas cores, língua e costumes, seus descendentes? São incompreensíveis os juízos de Deus. 6.691 anos havia que aquela sua imensa bondade e onipotência infinita tirara do nada, ao ser esta máquina terrena, que vemos igualmente umas partes e outras, as do norte, as do sul, as do levante, as do poente, igualmente formadas em um globo e assentadas em um mesmo centro, com a mesma formosura de montes, campos, rios, plantas e animais, para a perfeita habitação dos homens. E contudo, não sei com que destino lhe caiu mais em graça ao Criador uma parte desta mesma terra, que outra, porque aquela que de 3 partes, Europa, África e Ásia, compõem uma só, escolheu Deus para criar o homem, formar paraíso terreno, segundo a opinião mais comum, autorizá-la com patriarcas, cabeça dos viventes racionais, e o que mais é, com sua divina presença feita humana, luz verdadeira de nossa bem-aventurança. Porém, a outra parte da terra, outro mundo igual, não menos aprazível, da qual dissera o mesmo Criador, que era muito boa, deixou-a ficar em esquecimento, sem paraíso, sem patriarcas, sem sua divina presença humanada, sem luz da fé e salvação. Até que depois, decorridos os séculos de 6.691 anos, deu ordem como aparecesse este novo e encoberto mundo, e foi a seguinte. Naquela parte da Andaluzia, aonde chamam o condado de Niebla, havia um homem de profissão piloto. Seu nome era Afonso Sanches, natural da vila de Guelva. Tratava este em navegar as ilhas da Canária, e destas a ilha da Madeira, onde carregava de açúcares, conservas e outros frutos da terra para a Espanha. Suposto que outros querem que fosse português este homem, e que por ele se deva a Portugal o primeiro descobrimento da América. Sucedeu, pois, que partindo este homem, qualquer que fosse, no ano do Senhor de 1492 de uma destas ilhas, foi arrebatado de ventos e águas por esse mar imenso à parte do poente, paragem fora de todo o comércio dos navegantes, destroçado e quase perdido, até que passados 20 dias, chegou a avistar certa terra desconhecida e nunca dantes vista, nem sabida. Ficou espantado o piloto, e não se atrevendo buscá-la mais ao perto, porque tratava então só da vida e porque temia que de todo faltassem os mantimentos, demarcou-a somente e tornou a buscar seu caminho, mas tão consumido da fome e trabalho que em breves dias acabou a vida. Acertou de suceder sua morte em casa de Cristóvão Colón genovês, e também piloto. Com este, vendo que morria, comunicou o segredo que vira, dando-lhe relação por extenso de tudo e deixando-lhe em agradecimento da hospedagem sua mesma carta de marear
onde tinha demarcado a terra. Não caiu no chão a Colom, a nova notícia de coisas tão grandes. Entrou em pensamentos levantados de procurar adquirir honra e fama e fazer-se descobridor de alguma nova parte do mundo. Porém, como era homem comum e sem cabedal, andou procurando ajuda de custo, de reino em reino. Foi a Florença, passou a Castela, desta a Portugal e Inglaterra. E em todos estes reinos, sem efeito algum, porque não era crido, nem ouvido, senão por zombaria, reputado por homem que contava sonhos. Tornou segunda vez aos católicos reis de Castela, Fernando e Isabel, que para estes tinha o céu guardado esta boa fortuna. E suposto que também no princípio zombavam dele seus ministros, venceu finalmente o tempo e a constância de Colom. Saiu com mandar el rei que se dessem 16.000 cruzados da fazenda real para que aprestasse navios e com promessa da 10ª parte de tudo quanto descobrisse. Animado Colom com esta mercê, partiu da corte, fez companhia com Martim Fernandes Pinson e outro irmão do mesmo, chamado Afonso Pinson, e armaram 3 caravelas. De 2 delas eram capitães os 2 irmãos Pinsões, e da terceira, Bartolomeu Colom, irmão de Cristóvão Colom, e este por capitão-mor de todos. Deram princípio à sua viagem, saindo de um porto de Castela, chamado Palos de Mugel, com até 120 companheiros, somente, a uma empresa, a maior que o mundo vira até aquele tempo. A 3 de agosto do ano do Senhor, 1492, chegaram a Gomeira, uma das Ilhas Fortunadas, a que hoje chamam Canárias, e dali ao 1º de setembro, tomaram derrota a caminho do poente. Quais outros argonautas em busca do maior tesouro que jamais descobriram os homens. Engolfaram-se no largo oceano por rumos novos e nunca dantes intentados. Chegaram a entrar na zona tórrida. Começaram a experimentar a inclemência de seus imoderados calores. Mas nada descobriram do fim de seus desejados intentos. Aqui gastaram tempo considerável, até que vendo que a viagem se dilatava e não apareciam sinais do que buscavam, entraram em desconfiança os companheiros e após esta, em murmuração. Já parece temeridade, diziam, o que até agora parecia constância. Os ardores do sol são excessivos, os mantimentos faltam, a gente adoece, a viagem dilata-se, os ventos escasseiam, sinais de terra não aparecem, é incerto o intento e certo o perigo. A prudência pede que desistamos já, antes que cheguemos a termo em que, pretendendo fazê-lo, não possamos, e fiquemos, por exemplo, ao mundo de escárnio e fábula. Puderam todas estas razões fazer desmaiar ao maior valor. Porém era Colom outro João famoso, descobridor do velo de ouro, prudente e esforçado. Dizia-lhes que as coisas grandes foram sempre empresa de ânimos generosos e que não era digno de muita estima, o que não era alcançado com muito trabalho, que no caso presente traziam entre mãos o maior negócio de Espanha, que antes de passados muitos dias haviam de ver com seus olhos o que agora a dilatada esperança lhes representava impossível. Eram as palavras de Colom tão cheias de certeza que davam novos corações e pareceram daí a pouco tempo profecias humanas, porque quando mais descuidados estavam, ao romper de uma manhã formosa, 11 de outubro, começaram a ver os mareantes claros sinais da desejada terra. A pouco espaço,
a divisaram claramente. E primeiro que todos o general Colón, que até com esta circunstância quis Deus galardoar seu valor. Não houve nunca baixel indiano açoitado de rijos temporais e dilatado em viagem, que assim se alvoroçasse à vista da terra que buscava, como à vista da presente se alvoroçaram os nossos navegantes. Põem-lhe a proa e saltam em terra aqueles argonautas, e era ela uma das ilhas, a que chamam Lucaias, e tinha por nome particular Goaneame, que está entre Flórida e Cuba. Corridas estas ilhas e comunicada a gente delas, fera e intratável, que se admirava muito de ver tais hóspedes em suas terras, edificou Colón um castelo e, presidiado com 40 soldados, tomou 10 homens dos índios naturais, 40 papagaios e algumas aves e frutos nunca vistos em nossa Europa, com algumas mostras de ouro finíssimo, e voltou à Espanha. Entrou na corte a 3 de abril do ano de 1493. Houve grande alvoroço de festas. Batizaram-se 6 dos índios, que só chegaram vivos. Foram padrinhos seus os próprios reis, e honraram muito ao general, dando-lhe título de almirante das Índias, e a seu irmão Bartolomeu Colón, de adiantado das mesmas. Deram-lhe armas de cavaleiros, e pôs nelas Colón por orla, esta letra: por Castilha e Aragón, Nuevo Mundo aló Colón. Este foi o notável descobrimento do Novo Mundo por aquela parte do norte, que depois se intitulou Nova Espanha, o da outra parte do sul intitulado primeiro Santa Cruz, e depois Brasil, matéria principal de nossa história. Não foi menos maravilhoso, nem menos agradável. E foi assim. Depois 3 anos de principiada, a famosa empresa da Índia Oriental, querendo el rei Dom Manuel de Santa Memória dar sucessor aos ilustres feitos do capitão Vasco da Gama, escolheu para este efeito a Pedro Álvares Cabral, português, varão nobre, de valor e resolução, o qual, partindo de Lisboa para aquelas partes da Índia, com uma frota de 13 naus em março do ano de 1500, chegou com próspera viagem às Ilhas das Canárias. Porém, passadas estas, foi arrebatado de força de ventos tempestuosos e derrotados seus navios. Um deles, o do capitão Luís Pires, destroçado, tornou a arribar a Lisboa. Os outros 12 engolfados demasiadamente em o Oceano Austral, depois de quase um mês de derrota, aos 24 de abril, segunda oitava de Páscoa, segundo o cômputo de João de Barros, Luís Coelho e outros. Vieram a ter vista de uma terra nunca dantes, sabida de outro mareante. Esta reputaram por ilha ao princípio, mas depois de navegarem alguns dias junto às suas praias, averiguaram ser terra firme. Foi incrível a alegria de toda a armada, porque naquela altura jamais viera ao pensamento que podia haver terra. Puseram-lhe a proa e mandou Cabral ao mestre da capitania que entrasse no batel e fosse investigar o sítio e a natureza da terra. Tornou alegre e referiu que era terra fértil, amena
vestida de erva e arvoredo e cortada de rios, e que vira andar junto às praias uns homens nus, que tiravam de vermelhos cabelo corredio, com arco e flechas nas mãos. Não são cridas da primeira vez as coisas grandes. Tornou a mandar capitães, e fizeram estes certo tudo o referido, porque trouxeram consigo 2 pescadores, que apanharam em uma jangada junto à praia. Entrados na nau, vinham vê-los com espanto, como a monstros da natureza. E como nem eles conosco, nem nós com eles, podíamos falar por acenos, e sinais procuramos tirar notícias, porém, debalde, porque sua rudeza e o medo com que estavam era tal que nada acudiam. O que vendo Cabral, mandou que os vestissem e lançassem em terra com bom tratamento, com que foram contentes aos seus, e lhes contaram o que viram, e facilitaram o trato. Lançou a armada Fero para descansar da viagem e experimentar juntamente terra tão nova, em lugar a que chamaram Porto Seguro, ou porque nele reconheciam seguro abrigo, ou porque nele consideravam já seguro o fim de seus maiores trabalhos. Saltaram finalmente em terra, como a competência de quem primeiro punha o pé em tão ditosas praias. Aqui arvoraram aos 3 de maio, como querem alguns, o primeiro tropel de portugueses que o Brasil viu, o estandarte da Santa Cruz, ao som de demonstrações de grandes alegrias e solenidade de missa, pregação e salvas de artilharia da armada toda, pondo por nome a terra tão formosa, Terra de Santa Cruz, título que depois converteu a cobiça dos homens em Brasil, contentes do nome de outro pau bem diferente do da cruz e de efeitos bem diversos. Ao estrondo da artilharia, nunca dantes ouvido naquelas regiões, se abalaram, como atônitos, dos arredores de suas serranias, bandos de barbárie suspensos de verem que sustentava o corpo das águas máquinas tão grandes como a de nossas naus da Índia, e muito mais de verem hóspedes tão estranhos, brancos, com barba e vestidos, coisas entre eles nunca imaginadas. Desciam a ver como em manadas, ordenados porém a seu modo em som de guerra, e eram tantos os que concorriam, que ao princípio davam cuidado, porém com sinais e acenos, e muito mais com dádivas, a melhor fala de todas as nações, de cascavéis, manilhas, pentes, espelhos, coisas para eles as maiores do mundo, vieram a conhecer que nossa entrada não era de mau título. Fizeram confiança, trouxeram mulheres e filhos, e trataram logo com os portugueses fora de todo o receio. Traçaram em sua presença mostras de alegria a modo de sua gentilidade, galanteados eles, e elas de tintas de paus e penas de pássaros, fazendo festas, bailes e jogos, lançando flechas ao ar, e por fim vieram carregados de animais e aves de suas caças e de frutas várias da terra, que por não vistas em outro tempo dos nossos, não podiam deixar de agradar. Quando se embarcava o general, acompanhavam-no com mostras de prazer. Iam com ele até a praia. Uns se metiam pela água, chegando o batel. Outros nadavam à contenda com ele. Outros seguiam-no até as naus em jangadas. Tudo sinais de amizade, dando a entender que lhes era grata sua presença e que ficavam agradecidos de sua boa correspondência. Sobretudo mostrava esta gente natural dócil e domável, porque assistindo entre os nossos às missas e mais atos cristãos dos religiosos do seráfico padre São Francisco, que ali se acharam, estavam decentemente
como pasmados, mostrando fazer conceito da bondade daquelas cerimônias, pondo-se de joelhos, batendo nos peitos, levantando as mãos e fazendo as mais ações que viam fazer aos portugueses, como pesarosos de não entenderem eles também o que significavam. Aqui no meio destes aplausos, quis também o elemento do mar sair com um seu, e foi que vomitou à praia um monstro marinho não conhecido e portentoso, recreação dos portugueses, por cousa insólita e muito aprazível aos índios, por pasto de seu gosto. Tinha de grossura mais que a de um tonel, e de comprimento mais que o de 2. A cabeça, os olhos, a pele eram como de porco, e a grossura da pele era de um dedo. Não tinha dentes, as orelhas tinham feição de elefante, a cauda a de um côvado de comprido, outro de largo. Mostrava já desde aqui a novidade deste monstro, as muitas que andados os tempos se descobriram nestas regiões do Brasil. Gastado em todas estas mostras cousa de um mês, determinou o general Pedro Álvares Cabral mandar notícias à Sua Alteza das novas terras que descobrira, dos rumos e das paragens, e do que nelas vira. E como era força prosseguir ele sua derrota, que era para a Índia, despediu a este intento um capitão de efeito por nome Gaspar de Lemos, o qual, junto com as notícias, levou primícias dos frutos da terra, e um dos índios dela, sinais indubitáveis, foi recebido em Portugal com alegria do rei e do reino. Não se fartavam os grandes e pequenos de ver e ouvir a fala, gesto e meneios daquele novo indivíduo da geração humana. Uns o vinham a ter por um semicapro, outros por um fauno, ou por algum daqueles monstros antigos entre poetas celebrados. Porém, alegravam-se todos pela esperança que concebiam da fertilidade daquelas regiões. Descoberto na forma referida a este novo mundo, por castelhanos da Banda do Norte, por portugueses da Banda do Sul, pede a razão que vejamos com que parte ficou cada qual destas duas nações. Para a decisão deste ponto, porei brevemente o fundamento da repartição. Foi este uma bula do Santo Papa Alexandre VI. Sabendo este Santo Papa como tratavam os portugueses da conquista de África, do Estreito de Gibraltar para fora, na conformidade dos intentos do infante Dom Henrique, filho de El-Rei Dom João I, que o sustentara e amplificara com tanto cabedal de engenho, indústria e fazenda, e que senhoreavam especialmente a mina de ouro de Guiné, descoberta no ano de 1471, sendo rei de Portugal Dom Afonso V, e não sem algumas diferenças entre um e outro reino. Determinou fazer favor a El-Rei de Castela, concedendo-lhe, como em efeito concedeu, doação da parte das Índias Ocidentais, porém de maneira que não prejudicasse aos reis de Portugal. Para este intento mandou naquela bula que se lançasse uma linha do norte a sul, desde 100 léguas de uma das ilhas dos Açores e Cabo Verde, a mais ocidental para o poente, e que esta linha fosse marco do que havia de conquistar cada qual dos reis, sem que houvesse contenda entre eles, ficando as terras da conquista de Portugal para o nascente e as da conquista de Castela para o ocidente. Passou-se a bula em maio do ano de 1493.